Graça e paz, Jesus, a todos, amém? Quantos estão felizes com o Senhor e podem aplaudir o nome dEle aqui essa manhã? Celebra Jesus. Estava brincando ali com a Carol, né? A pastora Amélia toda empolgada aqui, falando sobre os avisos aí das suas programações, né? E aí, cadê as mulheres aqui não reagem? Aí vocês viram que teve um delay assim, ó. Uhul, uhul, uhul. É que a turma está baixando o download aí, ó, né? É sinal de que descansaram bem essa noite. Olha para alguém que está do teu lado e diga: é muito bom ter você aqui comigo hoje. Dá um sorriso aí para parecer que você tem, né? De vez em quando eu faço essas brincadeiras lá na igreja, porque tem gente que acorda cheio de energia com um sorriso lá na orelha, né? Mas tem gente, irmão, que acorda cuspindo fogo, mas não é o inimigo, viu? Tem gente que não acorda, não gosta de acordar, não. Muito obrigado, meu irmão. É muito bom estar aqui com vocês. Pastora Amélia, muito obrigado pelo carinho, pela honra, viu? É um privilégio poder estar aqui servindo a pastora e toda a igreja. Obrigado por receber a mim e a minha família tão bem e pelo carinho. A gente fica muito constrangido quando vem para cá, de verdade mesmo. Inclusive, eu quero agradecer a recepção que vocês tiveram com as nossas mulheres aqui. Elas estão ativadas em Deus e eu sou muito grato. É um presente de Deus realmente ter apresentado vocês a nós nesse período e essa fase da vida, viu? Também quero agradecer a Deus pela vida dos pastores que revi aí e já se tornaram amigos queridos também. É muito bom poder servir vocês com a minha família. Domingo é um dia muito ruim para o pastor sair da igreja, né? Então, a gente está aqui com o coração alegre de estar aqui, mas também partido, que a gente queria muito estar lá com o nosso povo, mas eles nos abençoaram para estar aqui. Eu sou pastor há 12 anos em Buritama, da Igreja Batista do Calvário, e Deus tem sido muito bom conosco naquela cidade, e é muito bom poder levar um pouco daqui de novo para lá. Também estou muito feliz que eu vi a cobertura aí, meu. Glória a Deus, que avanço, né? Igreja cheia de obras. Alguém pode glorificar e celebrar o Senhor pelo crescimento dessa igreja aqui? E glória a Deus, coisa linda. Fiquei muito feliz. Da última vez que eu estive aqui, vocês estavam no desafio do guindaste aí, né? Para conseguir. E glória a Deus que eu vi esse avanço. Fico muito inspirado. Quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo no Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 16. João, capítulo 16. Versículo 5 a seguir. Capítulo 16, versículo 5. O texto da palavra de Deus diz assim. João 16, versículo 5. Agora que vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta para onde vais? Porque falei estas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza. Mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Versículo 9. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Versículo 13. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. Amado Jesus, nós te glorificamos essa manhã pelo seu amor, graça e salvação. Nós expressamos essa manhã nosso amor por ti mais uma vez e pedimos a tua presença nesse lugar. Amado Espírito Santo, encha-nos da tua graça, da tua presença e do teu poder. Revela-nos a tua verdade, leva-nos ao nível mais profundo em ti. Nós queremos conhecer-te mais. Por isso, essa manhã, que o Senhor possa levar cativa a tua presença, os nossos pensamentos, sentimentos e emoções. E tudo aquilo que milita contra nós, caia por terra agora em nome de Jesus. Cerca esse lugar com a tua presença e com os teus anjos, que sobre Jales agora paire a tua glória, Senhor.
nenhum principado ou potestade impeça o teu fluir sobre essa cidade e esse lugar. Nós oramos para que essa manhã o Senhor nos marque com o seu poder, mais uma vez, em nome de Jesus, amém. Amém. Queridos, a primeira vez que eu estive com vocês aqui, foi participando de uma atividade com jovens, o Triim. Me lembro que na ocasião o pastor Elias estava presente e eu compartilhei uma mensagem sobre a pessoa do Espírito Santo. E no final ele disse assim para mim: você poderia pregar essa mensagem para a igreja num domingo aqui? E eu disse para ele: com certeza. E aí houveram pelo menos 3 tentativas e eu não pude na ocasião, não é? Mas eu sei que Deus tem a sua data para tudo, não é? Sua agenda para tudo, Ele é soberano. E eu estava orando a Deus por uma palavra. E essa semana Deus falou muito comigo sobre um episódio da vida de Davi que eu pretendo compartilhar na celebração da noite. Eu sei que seria habitual pregar a mesma mensagem nos 2 horários, mas agora pela manhã eu preciso falar com vocês sobre a pessoa do Espírito Santo. E eu vou honrar o compromisso e aquela promessa que fiz naquela ocasião. Eu orei a Deus e Deus não me impediu de fazê-lo, então vamos pensar sobre isso juntos. E se você tiver disponibilidade de retornar para a celebração da noite, eu tenho certeza que Deus vai tocar e abençoar muito seu coração também. Amém? Meus irmãos, todos nós aqui, sem sombra de dúvidas, sabemos que o Espírito Santo ele é importante para a nossa jornada cristã. Todos nós sabemos. Todos nós sabemos que precisamos do Espírito Santo e que precisamos nos relacionar com o Espírito Santo. No entanto, o Espírito Santo, apesar de ser tão importante para a vida da igreja, tem sido negligenciado pela igreja no quesito relacionamento por alguns motivos. Se eu perguntar agora para você, por exemplo, qual foi a última vez que você orou, conversou, dialogou e se relacionou diretamente com a pessoa do Espírito Santo, eu tenho certeza que você se lembrará de algumas vezes. É claro que salvo algumas exceções de pessoas aqui que não suportam a ideia de caminhar sem Ele, não é verdade? Mas, no modo geral, isso acontece por falta de conhecimento. Algumas pessoas atribuem ao Espírito Santo apenas movimentos espirituais. Por exemplo, no Brasil, hoje se fala muito de avivamento, que é muito bom, é um dos assuntos que eu mais amo estudar, e é o que mantém o meu coração queimando em chamas todos os dias. Mas porque se fala muito sobre avivamento, a figura do Espírito Santo ela é meramente, exclusivamente associada a movimentos espirituais, e a pessoa do Espírito Santo não pode ser tratada apenas como uma força espiritual que promove algum tipo de alegria, êxtase, carisma, arrepio ou calor nas entranhas, como alguns dizem. O Espírito Santo é Deus, queridos. Eu quero lembrar aos irmãos que o nosso Deus, Ele é uma única essência, um só Deus em 3 pessoas. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele não é a terceira pessoa como uma colocação mais distante, ou que exerce um nível de autoridade menor, como alguns pensam. Não, eu não vou me relacionar com o Espírito Santo, eu prefiro me relacionar diretamente com o Pai, porque o Pai ocupa o primeiro lugar. Então eu oro no nome do Filho, porque o Filho dá o acesso ao Pai. E a gente vem com algumas crendices e alguns misticismos herdados de culturas passadas, e a gente vai pensando que o Espírito Santo está na terceira colocação, ele é o reserva, ele é Deus do banco de reserva. Então quando o Pai e o Filho não estão atuando, aí a gente recorre ao Espírito Santo, e não é nada disso. O Espírito Santo é Deus. E uma das formas mais simples de explicar a atuação de Deus por meio da Trindade é nos lembrar que Deus planejou salvar você. O Filho executou o plano do Pai, salvando você, mas quem aplica essa salvação em seu coração é o Espírito Santo de Deus. Nós acabamos de ler um texto muito importante. Jesus está caminhando para a cruz. Eu disse caminhando para onde? Ele está a caminho da morte. E ele está consolando os seus discípulos. Ele está consolando aqueles que vão ficar. Agora imagine comigo a seguinte cena. Faz 3 anos e meio aproximadamente que aqueles discípulos dormiam e acordavam junto com Jesus. Eles caminham ao lado de Jesus e eles estão provando da experiência de ter a presença e a pessoa de Jesus com eles. O que não é normal, imagine comigo. Você ver, você provar de milagres como a ressurreição de um morto que estava sepultado há 4 dias. Isso é poderoso. Uma multidão ser alimentada depois de uma multiplicação de pães e peixes, o que era impossível, era o resultado da multiplicação da marmitinha de um garoto.
Eles viram e provaram de coisas surreais, curas e milagres inexplicáveis. Um deles chega a afirmar que se todos os milagres de Jesus fossem registrados em livros, não haveria espaço no mundo para colocar tantos livros. Ou seja, nós temos apenas uma porção registrada do que eles viram, mas eles viram muito mais. Viveram e experimentaram de coisas muito maiores. Aí agora, que eles já estão acostumados e adaptados com o privilégio de ter Jesus, Jesus diz, eu preciso ir e é bom para vocês que eu vá. E essa expressão é que precisa trazer agora ao meu e ao seu coração, no mínimo curiosidade, se não despertamento espiritual. Quem está falando que é bom ir é o próprio Jesus. Como pode ser bom Jesus nos deixar? Talvez essa, com certeza, seja a pergunta dos discípulos, seria a minha e seria a sua. Como pode ser bom? A gente tem a tua presença, Jesus. O Senhor está aqui com a gente. Nada pode ser melhor do que ter o Senhor aqui. Mas Jesus diz, é bom que eu vá, é bom para vocês que eu vá. Porque se eu não for, o Espírito não vem. O Consolador não vem. Mas se eu for, eu o enviarei. Então, olha só. Jesus está agora nos ensinando que o Espírito Santo não é o banco de reservas. Ele está nos ensinando que o Espírito Santo não pode ser procurado só quando você quer ter uma experiência espiritual. Ele está nos ensinando que o Espírito Santo não é só um promotor de carisma ou de alegria dentro de um ambiente de culto. Porque logo na sequência ele diz o seguinte, é bom para vocês que eu vá para que ele venha e esteja com vocês. E é ele quem vai guiar vocês em toda a verdade. Olha esse outro ponto aqui. Jesus está dizendo que quem é que vai guiá-los em toda a verdade? E olha como isso se aplica. Pedro caminhou com Jesus, sim ou não? Aprendeu de Jesus, sim ou não? Recebeu até revelação. Jesus falou, olha Pedro, isso que você acabou de dizer sobre quem eu sou, quando Pedro declarou que Jesus era o Cristo, isso não vem de você, isso vem de Deus. Então Pedro caminhou com Jesus, provou de sinais, andou por cima das águas, e Pedro viu a multiplicação, e Pedro viu o barco se encher de peixe, Pedro viu ele acalmar a tempestade, Pedro viu o morto ressuscitar, e Pedro ouviu o sermão do monte, e Pedro estava lá, sim ou não? Mas no final Pedro fez o quê? Você está lembrado? Negou Jesus 3 vezes. Porque aprender de Jesus e caminhar com Jesus sem o auxílio do Espírito Santo te faz provar de sinais, mas não transforma seu coração. Quem guia é o Espírito Santo. Viu? Os discípulos caminharam com Jesus e provaram de milagres incríveis. Mas quem vai trazer o coração deles de volta para o propósito e vai conduzi-los até o final é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo não é o banco de reservas. Ele é Deus em você e sem ele você não vai conseguir completar a sua jornada. Você pode ter experiências incríveis com Deus. Você pode até andar sobre as águas como Pedro andou, mas se você não for cheio do Espírito Santo, você vai negar. Se você não for cheio do Espírito Santo, no meio do caminho você vai sucumbir. Olhe para alguém que está ao teu lado e diga, o que faz você completar a jornada em Cristo é a pessoa do Espírito Santo de Deus. Olha aí, diga isso aí. O que faz você completar a sua jornada em Cristo é a pessoa do Espírito Santo. Porque há muitos cristãos apáticos que começaram bem na jornada com Cristo, mas não estão terminando a jornada com Cristo. Quem aqui conhece pelo menos 5 pessoas, fácil de listar, que um dia você viu aqui dentro fervoroso e hoje está lá no mundo como se nunca tivesse provado o que provou aqui? Quem aqui conhece pelo menos 5 pessoas que já provaram de Jesus, mas estão lá fora agindo como se nunca tivessem provado? Levanta a mão assim, ó. Então eu vou te explicar o que acontece. É que caminhar com Jesus, aprender de Jesus, provar dos milagres de Jesus, sem a ação do Espírito Santo de Deus, faz com que pessoas caminhem com entusiasmo, com aparência de transformação, mas com o coração imutável. Só o Espírito Santo de Deus pode nos guiar e nos ensinar em toda a verdade. Quantos estão aqui, digam amém. Então eu quero apresentar para vocês um pouquinho da importância do Espírito Santo nas Escrituras e por que nós não podemos negligenciar nosso relacionamento com o Espírito Santo. Por que todos os dias você precisa falar com o Espírito Santo? Por que todos os dias você precisa clamar pela presença dEle? Por que você não pode suportar a ideia de ver sem sua presença? Em primeiro lugar, porque Deus não faz nada sem antes enviar o seu Espírito Santo.
Deus não faz nada sem antes enviar o seu Espírito. Gênesis capítulo 1, vamos lembrar? O que está escrito no versículo 1? No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra estava sem forma e vazia. Lembra disso? Qual é as características da terra em Gênesis 1, 2? A terra está sem forma e vazia. A terra está envolta em trevas e em escuridão, e coberta por águas. Então, como está a terra? Deformada, vazia, em trevas. Antes de Deus começar a declarar a palavra que vai trazer forma à terra, beleza à terra, transformação à terra, nós sabemos que é a palavra de Deus que traz beleza ao que não é belo. Nós sabemos, amém ou não amém? Que é a palavra de Deus que preenche o que está vazio. Sabemos ou não sabemos? Sem a palavra de Deus, a gente continua uma terra sem forma e vazia em trevas. Nós sabemos que é a palavra de Deus que organiza a nossa vida. Agora, preste atenção, que antes de Deus falar, quem que ele enviou? Quem está se movendo sobre a terra antes da palavra ser liberada? É o Espírito Santo. Por isso o apóstolo Pedro, na sua primeira epístola, diz que as Escrituras, a palavra, não é de interpretação própria, pois foi o Espírito Santo quem as deu e as revelou ao homem. Em outras palavras, o que Pedro está fazendo é uma releitura da ordem dos fatos. Deus só fala depois que o Espírito é enviado. Depois que o Espírito se movimenta. Agora preste atenção que no versículo 3 Deus começa a falar e o que Deus fala começa a se tornar uma realidade. E isso ocorre depois que o Espírito está se movimentando. E isso não aconteceu apenas em Gênesis 1. Se não vejamos Lucas capítulo 3, versículo 21. Olha aí na sua Bíblia. O texto diz que enquanto todos estavam sendo batizados por João Batista, Jesus também o foi. Jesus, no momento em que está sendo batizado por João Batista, eu citei o texto de Lucas, porque Lucas é o único que vai mencionar que Jesus orava naquele determinado momento, no momento do batismo. Enquanto Jesus está orando, olha a ordem dos fatos. O que aconteceu primeiro? O céu se abriu. Gênesis 1, 1 parte A. No princípio, Deus criou os céus. Olhe para alguém que está do lado e diga, porque tudo começa no céu. É Hebreus 11, 3. Pela fé entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus e as coisas visíveis foram feitas das que são invisíveis. Ou seja, tudo que é visível e conhecido aí por você é resultado da obra criada por Deus a partir do invisível. O mundo invisível é mais real do que o visível. É isso que o autor aos Hebreus está dizendo. Tudo começa no céu. O texto diz que o céu se abriu. Lucas 3, 21 a seguir. O céu se abre, o que acontece depois? O Espírito desce sobre Jesus na forma corpórea de uma pomba. Olha lá o que diz o texto. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba. Agora olha lá. E ouviu-se uma voz do céu. Viu? Deus só falou depois que o Espírito... Você está aqui? Porque palavra que não é seguida da ação do Espírito é palestra. Motiva, alegra, empolga, mas não transforma. É por isso que você pode participar de grandes eventos, de motivação, de alinhamento, e vai ser empolgante, vai arrebatar multidões. E você pode se frustrar com o resultado no final, quando as obras precisarem se manifestar. Você vai ver uma incoerência gritante entre a palestra comunicada e o comportamento de quem comunica. Entre a palestra comunicada e o comportamento de quem ouviu. Porque palavra, sem o mover do Espírito, até traz conhecimento, mas não gera transformação, queridos. É o Espírito Santo de Deus que nos transforma a imagem de Jesus. Agora, olha a importância do Espírito Santo. Deus só falou com a terra depois que o Espírito se moveu. Deus só falou sobre quem era Jesus depois que o Espírito Santo desceu, queridos. O Espírito desce, aí ele fala, este é o meu filho amado em quem tenho prazer. Em quem tenho prazer. Diga comigo,
o Espírito Santo é importante? Porque Deus não falou sem antes enviar o seu Espírito. Quem quer ouvir a voz de Deus aqui? Então preste muita atenção. Porque antes de Deus falar, quem que Ele está interessado em enviar? Porque Deus não desperdiça palavras. Quando Ele fala é para transformar. Quando Ele fala é para mudar. Quando Ele fala é para levantar. Quando Ele fala é para curar. Quando Ele fala é para trazer ordem. Quando Ele faz é para trazer beleza. Então é óbvio que antes dEle falar, quem que Ele quer enviar? Por isso uma igreja que quer ouvir a voz de Deus precisa antes clamar por quem? Então, antes de você vir para um culto com a expectativa de ouvir uma boa palavra, experimente cultivar uma jornada com o Espírito Santo antes do culto começar. Então, quando o Espírito Santo desce, a palavra encontra a nossa vida, transformação. Porque palavra que é seguida do mover do Espírito Santo gera transformação. O caos foi transformado. A terra se tornou um lugar habitável, porque o Espírito Santo desceu e o Pai falou. Agora, se é importante para Deus, então deveria também ser importante para Jesus, o Filho, sim ou não? Se o Filho veio revelar as obras do Pai, então é óbvio que deveria ser importante para o Filho também. Então vamos analisar como Jesus começa a sua jornada. Capítulo 3, ele é batizado. Capítulo 4, versículo 1, olha o que diz o texto. Vamos ler? E Jesus, cheio de si. É isso que diz o texto? E Jesus cheio de conhecimento, é isso que diz o texto. Meu irmão, conhecimento é importante, mas Jesus não ousou começar a sua jornada só porque aprendeu como a vida humana funcionava. Não. Ele vai se conectar com a gente a partir da sua humanidade. Mas preste muita atenção, o que vai tornar Jesus apto para começar não é o conhecimento que ele adquiriu enquanto humano. Jesus cheio do quê? Cheio de experiência? É isso que diz o texto? Aliás, Jesus está com 30 anos de idade, faz 18 anos que ele não é citado nos relatos bíblicos, então, talvez ele esperou tempo suficiente para amadurecer. Será que é isso mesmo? E é óbvio que não, queridos. Porque o rei mais elogiado pelas escrituras começou a reinar aos 8 anos de idade, ele chamava Josias. Não é sobre idade. É sobre posicionamento. Jesus não começa o seu ministério porque foi aprovado pela cúpula da época. Ele dá início porque agora o Espírito desceu e permaneceu sobre ele, queridos. João capítulo 1, a partir do versículo 31. Você vai ler. O próprio João Batista que o batizou, dando testemunho de quem ele é para os seus discípulos. E sabe o que é que João vai dizer? Eu sei que ele é o Filho de Deus, porque o Espírito veio sobre ele e sobre ele permaneceu. O que está habilitando Jesus a começar a pregar é que o Espírito Santo está sobre ele e encheu ele. Agora deixa eu te falar uma coisa, se Deus não fala sem antes enviar o Espírito, e Jesus não começou sem antes ser cheio do Espírito, por que você está tentando fazer alguma coisa para Deus sem antes clamar pela presença e a unção do Espírito Santo? Por que você tem se relacionado tão pouco com o Espírito Santo? Viu a escala de importância? É importante para Deus, ele não fala sem enviar o Espírito. É importante para Jesus, ele não começa sem antes ser cheio do Espírito. E olha só uma coisa, Lucas 4, versículo 1 diz, e Jesus cheio do Espírito Santo foi guiado. Quem guiou? O Espírito Santo. Para onde? Para o deserto. Preste atenção, sabe qual é o deserto que você vai vencer e o deserto que você vai perder? O deserto que você vai perder é aquele que você entra por vontade própria. O deserto que você vai vencer é aquele que você enche do Espírito Santo de Deus. E sabe porque a gente sabe que Jesus vai sair vitorioso daquele deserto? Porque quem levou Jesus para aquele deserto? O Espírito Santo de Deus. Sabemos disso por quê? Porque Filipenses 2 diz que Jesus não julgou por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziando-se de si mesmo, se fez homem, se fez servo, kenoses. Ele se esvaziou, se tornou homem. Ou seja, ele não deixa de ser Deus, mas os seus atributos divinos são de alguma forma por Jesus não anulados, mas não ativados. É o Espírito Santo quem vai fazer essa obra. Prova disso é que ele vai ser guiado pelo Espírito para ir, mas ele também vai ser guiado pelo Espírito para voltar. Olha o que diz o versículo 14 do capítulo 4 de Lucas. O que está escrito aí? E Jesus, no poder de quem? No poder do Espírito, regrediu, voltou para Galileia. Viu?
ele vai para o deserto cheio do Espírito Santo, mas ele volta pela virtude e pelo poder de quem? Eu faço uma pergunta para você agora. O ir e vir de Jesus está sendo guiado e conduzido por quem, igreja? Agora, você quer então saber por que Jesus tem sucesso no cumprimento do seu ministério? Primeiro, ele obedeceu. Segundo, ele esvaziou-se. Terceiro, ele foi cheio do Espírito Santo. Guiado pelo Espírito Santo. Conduzido pelo Espírito Santo. Agora, preste atenção numa coisa. Jesus só foi cheio do Espírito Santo porque antes ele se esvaziou de si. Mas antes de nós pensarmos aqui sobre como sermos cheios do Espírito Santo, vamos pensar. O Espírito Santo foi importante na ação de Deus da criação, sim ou não, irmãos? Amém ou não amém? A gente acabou de constatar. Importante para o ministério de Jesus, sim ou não? Quem guiava o ir e vir de Jesus? Você quer ver uma coisa a mais? Jesus vai pregar o seu primeiro sermão ministerial. Nós sabemos que ele discorreu os textos sagrados com os doutores da lei, quando ele era adolescente, lá tinha 12 anos, né? E está no templo, ele dá uma baita de uma lição, todo mundo fica impressionado. Mas a primeira pregação registrada de Jesus vai acontecer no versículo 18 do capítulo 4 de Lucas. Jesus pregou sobre quem? A primeira sermão, a primeira mensagem, a primeira pregação, lugar da primazia. Jesus falou sobre quem? Vamos lembrar? Lucas 4:18. Ele vai abrir o livro, o pergaminho, e vai ler o texto de Isaías, sobre quem ele é, sobre quem vai constatar quem ele é, e sobre quem vai usá-lo no cumprimento do seu ministério. Aí ele, quem é? Ele fala sobre quem aí? O Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração. Olha o 19. Olha isso, gente. A apregoar a liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. O que Jesus está dizendo é, tudo que vocês vão me ver falar, tudo que vocês vão me ver fazer, é obra do Espírito Santo em mim. E eu quero perguntar para você, qual é o lugar de primazia que o Espírito Santo tem ocupado em seu coração? Porque me parece aqui com esse texto, que o que Jesus está ensinando para todos aqueles que vão segui-lo é, não dá para viver em Deus sem ser cheio do Espírito Santo de Deus. Irmão, você quer ter decisões assertivas? Experimente ser guiado no ir pelo Espírito e no voltar pelo Espírito. Experimente buscar ser cheio do Espírito Santo antes de tomar uma decisão. O Espírito Santo não tem que ser consultado depois que você decide, ou quando o sofrimento vem pelo erro da decisão que tomou. Ele tem que ser consultado antes. Porque nesse primeiro texto que nós lemos, João 16, Jesus disse assim, olha, ele vos guiará em toda a verdade e vos revelará as coisas futuras. Ou seja, o Espírito Santo é quem vai antecipar os fatos futuros a vocês. Então, antes de tomar a decisão, consulte. É por isso que os apóstolos, antes de agirem, faziam o quê? Oravam, buscando o Espírito Santo orientação. Agora, nós estamos aqui apenas observando, num panorama geral, a importância do Espírito Santo. Deus não fala sem enviar o Espírito. Jesus não começou o seu ministério sem ser cheio do Espírito. Quem guia o ir e vir de Jesus é o Espírito. E a primeira pregação de Jesus é sobre o Espírito Santo. Então eu te pergunto, o Espírito Santo é importante, sim ou não? Será que ele é a terceira pessoa? Será que ele é o banco de reservas de Deus? Não é, queridos. Ele é parte da promessa de Deus para você. Veja, a graça que é esse presente embrulhado, trouxe dentro salvação, mas um bônus, para que você conhecesse a salvação de forma plena. O nome desse bônus é Espírito Santo de Deus. E ele está aí. E ele precisa ser honrado como tal. Você não pode desprezar a pessoa do Espírito Santo. Isso é um tributo ao Espírito Santo essa manhã. É um resgate. A igreja precisa voltar a temê-lo, amá-lo, ouvi-lo, obedecê-lo, ser guiado por ele, queridos. Agora, observe uma coisa incrível. Era importante para Deus, importante para Jesus. Vamos ver para os apóstolos? Porque os apóstolos, que são denominados os pais da igreja, porque é quem vai começar a introduzir agora, por meio das cartas e das epístolas,
os ensinamentos que vão estruturar a igreja como instituição, nós precisamos entender uma coisa: não podia ser diferente para eles. Por isso, Jesus enfaticamente vai dizer para eles, algumas vezes no final: não saiam de Jerusalém até serem cheios do Espírito Santo. Depois em Atos ele repete: não saiam de Jerusalém até serem revestidos de poder. Aí, quando ele fala antes desse assunto aos céus, ele fala: não saiam de Jerusalém até ser revestidos de poder. Ele fala uma coisinha depois que é importante, diz assim: para que vocês possam ser minhas testemunhas. Ou seja, sem o Espírito Santo, nem testemunha de Jesus nós podemos ser. Aí, os apóstolos que aprenderam a pregar com Jesus, a curar com Jesus, a ressuscitar mortos com Jesus, enfim, eles aprenderam tudo com Jesus, a pregar, tudo. Saíram de 2 em 2, certa feita, e eles voltam falando o quê? Vocês estão lembrados? Jesus é impressionante como funciona. Em teu nome curamos enfermos. Em teu nome expulsamos os demônios. Em teu nome os espíritos imundos se submetem. Impressionante, eles voltam impressionados. Jesus já não estava com eles fisicamente, mas só deles clamarem pelo nome, os sinais os acompanham. Eles voltam felizes da vida. Jesus diz para eles que vai chegar um momento em que eles precisam ir por toda parte, pregar o evangelho a toda criatura, fazendo discípulos e batizando. Mas logo depois ele diz: não saiam. Será que Jesus está com alguma dúvida em relação a eles? É óbvio que não. Jesus tem certeza de que se eles tentarem fazer alguma coisa para eles sem o Espírito Santo, eles não iriam suportar o que viria pela frente. Então, eles precisam ser cheios do Espírito Santo antes de começar. Olha o que acontece, queridos. Eles ficam em Jerusalém. Quem está comigo aqui essa manhã diz amém. Aguenta aí. Eles estão em Jerusalém por obediência, esperando a promessa se cumprir. O Espírito via Atos 2, você sabe a história. De repente veio do céu, olha lá de novo a ordem. Tudo começa no céu. Veio do céu um som de um vento veemente, impetuoso, encheu a casa onde eles estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito, e foram vistos sobre eles línguas repartidas como que de fogo, começaram a profetizar uns para os outros. Você conhece a história. Agora eles estão cheios do Espírito Santo, e alguém precisa levantar para pregar, para aqueles que estão assistindo o que está acontecendo. Quem vai se levantar com a mensagem naquele dia é Pedro. Quando Pedro levanta para pregar, Pedro vai pregar sobre quem, gente? Vocês estão lembrados? Pedro vai pregar sobre quem? A primeira mensagem de um apóstolo registrado nas Escrituras foi sobre quem? Foi sobre o Espírito Santo. Pedro começa a discorrer sobre o que está acontecendo naquele dia. E ele diz: olha, o que vocês estão assistindo agora, o que vocês estão vendo agora, é o cumprimento da promessa. Porque foi profetizado pelo profeta Joel que o Senhor naquele dia derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Jovens, idosos, crianças teriam visões, sonhariam, receberiam de Deus agora clareza de destino e propósito, conexão geracional. Olha que o Espírito Santo de Deus faz, ele conecta as gerações para que a obra nunca morra. A primeira mensagem de Jesus é sobre o Espírito, a primeira mensagem de um apóstolo é sobre o Espírito Santo. E eu quero perguntar para você: qual foi a última vez que você se interessou em buscar conhecê-lo e se relacionar com ele intimamente? Agora, por que é tão importante? Eu te mostrei que é tão importante porque Deus não fala sem enviar o Espírito. É importante porque Jesus não começou sem antes ser cheio do Espírito. É importante porque os apóstolos não poderiam sair de Jerusalém sem antes ser cheio do Espírito. E que ambos pregaram sobre o Espírito Santo na primeira vez que pregaram. Ou seja, o assunto era tratado como primazia. Tinha importância. A gente hoje, de alguma forma, estamos tão sedentos de coisas secundárias, que quando vamos procurar, procuramos como primário aquilo que é secundário. Então a gente procura aprender sobre tudo. Mas sem percebermos, vamos anulando e se afastando da pessoa mais importante que recebemos na nossa vida, que é a pessoa do Espírito Santo de Deus. Ele é uma pessoa, ele não é uma força ativa. A Bíblia diz que ele se entristece, que ele se alegra. A orientação do apóstolo Paulo é: não apagueis o Espírito, não entristeçais o Espírito. E, enfim, nós temos muitas ordenanças bíblicas.
Agora eu quero mostrar então para você, para finalizar, porque o Espírito Santo é importante para você. Em primeiro lugar, é o texto que nós lemos, porque sem o Espírito Santo você não creria. Olhe para alguém que está do teu lado e diga: você só pôde crer em Jesus porque foi obra do Espírito Santo na sua vida. Ou você achou que você creu em Jesus porque aquele teu amigo, aquela tua amiga te trouxe para um culto, ou porque você foi naquela célula, ou porque aquele dia você ouviu a pregação certa, no horário certo. Não. Você era uma terra sem forma e vazio, o Espírito já estava pairando sobre você e você nem percebeu. O próprio Jesus diz que o Espírito Santo precisava vir, era bom, porque quando ele viesse, ele convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque sem ele o mundo não creria. Meus irmãos, nós só cremos em Jesus porque isso é obra do Espírito Santo. E eu sei que esse assunto é um assunto aparentemente maçante, massacrante, porque é o tipo de assunto que o diabo não quer que você ouça mais de jeito nenhum. Tem um livro chamado Na Dinâmica do Espírito, de Packer, e ele diz uma coisa interessante. Ele diz que o ministério do Espírito é o ministério do holofote, mas ele diz uma outra coisa também. Ele diz o seguinte: se ele fosse o diabo, a primeira coisa que ele roubaria da igreja era o Espírito Santo de Deus. Rouba o Espírito Santo de Deus, a igreja fica sem guia. Então o que é que vai guiar a vida da igreja? E eu falo igreja agora não como instituição, mas como você, participante do corpo de Cristo. Preste muita atenção numa coisa: sem o Espírito Santo de Deus a gente fica procurando o mapa. Com o Espírito Santo de Deus a gente descobre que Ele é o mapa. Sem o Espírito Santo de Deus a gente fica à procura de bússolas. Com o Espírito Santo de Deus a gente percebe que Ele é a bússola. Sem o Espírito Santo de Deus a gente fica procurando respostas e direção. Com o Espírito Santo de Deus a gente descobre que Ele é a resposta e a direção. E Ele vos guiará em toda a verdade. Nós precisamos do Espírito Santo, irmãos. Sem o Espírito Santo nós ficaremos perdidos. Nós, sem o Espírito Santo, vamos nos tornar parte do que o mundo é. E nós não podemos permitir que isso aconteça na nossa vida. Sem o Espírito Santo de Deus a gente não tem vontade de orar. Sem o Espírito Santo de Deus a gente não tem vontade de ler as Escrituras. Sem o Espírito Santo de Deus a gente não tem vontade de ir para o culto. Sem o Espírito Santo de Deus a gente não tem vontade de buscar Deus, não. Olha aqui para mim. Você quer saber se um cristão está cheio do Espírito Santo de Deus? É simples, observe a sua vida de oração. Porque o Espírito Santo de Deus provoca no cristão fome e sede pelo céu. Quer saber se um cristão está cheio do Espírito Santo de Deus? Observe a fome que ele tem pelas Escrituras. Se ele é alguém que naturalmente procura pela palavra de Deus, lê, medita na palavra de Deus, porque o Espírito Santo de Deus provoca fome no Espírito, pelas coisas de Deus. Quer saber se alguém está cheio do Espírito Santo? Olhe para a sua agenda, veja se ele tem mais tempo em glorificar a Deus com as suas atividades, ou ele tem reclamado que não tem tido tempo para Deus. Se a fala dele for não tenho tido tempo para Deus, está fácil de identificar. Ele está precisando ser cheio do Espírito Santo, se relacionar intimamente com Ele. Nós precisamos hoje rever o nosso coração, porque a igreja é mesa, e mesa também é um lugar de avaliação. Paulo disse na sua epístola aos Coríntios: olha, analise, pois, o homem a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Então, nós precisamos analisar o nosso coração antes de tomarmos do pão da mesa. Nós precisamos analisar o nosso coração para vermos em que nível estamos na nossa intimidade, nosso relacionamento com Deus. E eu preciso afirmar para os irmãos: não dá para ter uma vida e um relacionamento íntimo e profundo com Deus sem o auxílio do Espírito Santo de Deus, queridos. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, uma advertência. Lá está escrito: acaso vocês não sabem que vocês são um santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Onde é que está o Espírito Santo? Ele está habitando aí. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Se você morasse em uma casa e fosse tratado como você tem tratado o Espírito Santo, você ficaria ou sairia de lá? Vou perguntar de novo. Se você morasse em uma casa, como o Espírito Santo mora em você, e você fosse tratado como você tem tratado o Espírito Santo, você ficaria ou sairia de lá? Imagina você morando numa casa onde o proprietário da casa, que abriu a casa para você entrar, não fala com você. Você não se sentiria bem nessa casa, com certeza. Imagine que você é convidado para morar numa casa,
e o dono da casa só te procura lá de vez em quando está passando por alguma situação difícil ou por algum problema, mas não tem um relacionamento diário com você, como você sentiria? Quando a Bíblia diz, não entristeçais o Espírito, é disso que ela está falando. Eu quero perguntar para você, responda diante do trono de Deus agora. Como você tem tratado a pessoa do Espírito Santo? Quer descobrir o motivo do seu desânimo espiritual? Quer descobrir o motivo da sua apatia espiritual? Quer descobrir a ausência do fervor? Eu vou dizer para você, é só você analisar a sua vida e a maneira como você tem se relacionado com a pessoa do Espírito Santo, você vai descobrir. Eu não tenho vontade de orar. Quem é que gera em nós vontade de orar? Porque não tem como gerar essa obra em você mesmo. Eu estou sem ânimo para ir na igreja. Quem é que provoca a vontade de estabelecer comunhão com os irmãos? É o Espírito Santo de Deus. Ou você esqueceu do que está escrito em Gálatas capítulo 5, versículo 16? Vamos ler? Vamos ler uma lembrança? Olha o que o apóstolo Paulo diz. Aqueles que são guiados pelo Espírito não vivem para satisfazer os desejos da carne. É desejo da carne não orar, é desejo da carne não ir à igreja. Quer ver o desejo da carne? Desejo da carne é dormir até 10 horas domingo, não é vir no culto de manhã. Desejo da carne é ir para a festa, desejo da carne é assistir joguinho de futebol, desejo da carne é reunir os amigos, desejo da carne é ir para o boteco, desejo da carne é celebrar a carne. E a única forma de nós não sucumbirmos aos desejos da carne, vícios, imoralidade, mentiras, porfias, facções, traições, enganos, manipulações, a única forma, queridos, é sendo cheios do Espírito Santo de Deus. Olhe para alguém que está do lado e diga assim, você sozinho não vence o pecado, irmão. Não vence. Quem nos habilita a vencer os nossos próprios desejos carnais é o Espírito Santo de Deus. Gálatas 5,16. Porque aqueles são cheios do Espírito, são guiados pelo Espírito, não vivem para satisfazer os desejos da carne. E o versículo 17, vamos ler? Coloca esse texto aí. Não é nem para eu estar parado tanto tempo aqui, mas eu sinto a direção de Deus. Porque a carne cobiça contra o Espírito contra a carne. Estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Crente que vive fazendo aquilo que deseja, decidiu declarar que vive uma vida sem o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, quando nos enche para nos ajudar a fazer exatamente o contrário do que queremos. E só Deus sabe como nosso coração é de verdade, irmãos. Se não fosse pela obra do Espírito Santo, você não estaria aqui essa manhã. Você não estaria mais servindo ao Senhor. As dores, as lutas, as perseguições que você enfrentou na vida já teriam te paralisado há muito tempo. As frustrações que você viveu sendo parte da igreja, ao descobrir que o lugar que reúne gente tem problema de gente, já teria te tirado daqui há muito tempo. Ministério de louvor não existiria, porque será que tem problema? Ministério de louvor? Tem não. Ministério pastoral não existiria, porque será que o pastor passa por lutas e dificuldades? Acho que não. Igreja não existiria, porque será que esse lugar passou por intempéries? Eu acho que não. No fundo, nós sabemos que sem a presença do Espírito Santo, a gente não consegue, queridos. Eu vou falar uma coisa para você. Mesmo você desprezando, mesmo você não dando atenção, mesmo você não buscando a presença dele, ele insiste em você. E você estar aqui é a prova de que ele não desistiu. Mas eu preciso te dar uma notícia. Está chegando o dia em que o Espírito será retirado da terra. E seja cheio do Espírito Santo para ir com ele. Porque se for o contrário, você vai descobrir o que é uma vida sem o Espírito Santo de Deus. Isso é terrível. O mundo não sabe, a nossa geração não sabe o que é uma vida sem o Espírito Santo de Deus, porque a igreja ainda está presente. O Espírito Santo ainda está agindo. Agora, irmãos, preste muita atenção no que eu vou dizer para você. O Espírito Santo não só dá arrepio, não. Eu quero te mostrar alguns textos para a gente terminar e eu já caminho para o final agora. O Espírito Santo, quando enche alguém, ele enche para que o propósito de Deus seja cumprido, e isso é desde o Antigo Testamento. Eu quero que você, olha aí, Gênesis capítulo 41, versículo 38.
Quem conhece a história de José aqui, o governador do Egito? Levanta a mão assim, ó. Quem conhece? Ok. A maioria da igreja, então a gente consegue encurtar tempo. Mas eu vou revisitar para aqueles que não conhecem, só se situar. José era um jovem herdeiro de uma promessa. Ele era filho de um patriarca. Quem são os patriarcas da Bíblia? Vamos lembrar aqui de 3. Abraão, Isaque e Jacó. Os patriarcas da nação de Israel. José era filho de Jacó. José é conhecido como sonhador. Mas nós sabemos que por ele revelar os seus sonhos aos seus pais e irmãos, ele foi invejado pelos irmãos e ele foi anunciado como morto pelos seus irmãos, quando na verdade os irmãos o venderam como escravos. E aí ele vai para o Egito como escravo, e ele vai trabalhar como escravo na casa de Potifar, mas a Bíblia diz que Deus estava com ele, então tudo que ele tocava prosperava, o que ele fazia crescia, o Potifar dá ele um lugar de honra, ele era belo. A mulher do Potifar se encanta por José, tenta traí-lo várias vezes, não consegue. Então um dia arruma uma cilada, José nega, ela anuncia que foi abusada por José sexualmente e José é preso no Egito. Agora presta atenção na condição do José. Quem está comigo aqui? Raciocínio rápido. Ele estava no Egito como o que mesmo? Você lembra? Escravo. Um escravo que foi favorecido pelo seu senhor, o Potifar. Agora ele é tido primeiro como traidor de Potifar, porque abusou da própria mulher. A voz da mulher de Potifar tem muito mais alcance do que a voz dele, porque ele era um escravo. Potifar era um homem cheio de prestígio, era responsável pela guarda real. O que significa que Potifar poderia ter mandado matar José assim, ó, num piscar de olhos. Mas ele vai vingar a lei. Então ele vai prender José. José é preso. Lá na prisão, nós sabemos que Deus também estava com José. E José rapidamente se tornou o senhor da prisão. Começou a cuidar da prisão, como um prisioneiro. Foi traído pelos irmãos, invejado pelos irmãos, vendido como escravo, foi condenado injustamente, só que para todos os egípcios, José era o quê? Um escravo, traidor, abusador. Vamos tentar agora imaginar o nível de pressão que estava sobre os ombros daquele jovem? Não era fácil ser José, não. De repente, José recebe, como 2 prisioneiros agora, 2 homens que trabalhavam no palácio. Ele interpreta o sonho daqueles 2 homens. A interpretação do sonho é que ele vai morrer, o padeiro. Outra interpretação do sonho é que ele vai voltar para o palácio, e o copeiro volta. Antes de voltar, José diz: quando você chegar lá, lembra de mim. 2 anos e meio se passam, José é lembrado. Quem está comigo aqui? José vai ser lembrado no momento em que o faraó tem um sonho e os magos intérpretes não conseguem interpretar o sonho. Aí então o copeiro lembra: tem alguém que pode? Chama José. Só que José era escravo, prisioneiro, por trair e abusar da sua senhora sexualmente. Imagina José para os corredores do palácio real. Como que os soldados egípcios que trabalhavam na guarda do Potifar, que era o senhor de José, olhavam para ele. A gente pensa naquela cena de filme romantizado. José entrando e todo mundo, uau, ele é o cara. É nada, estava todo mundo olhando para ele, querendo arrancar a cabeça dele, irmão. Ele era tratado como traidor, o escravo traidor que abusou de uma das nossas. Agora preste muita atenção no que vai acontecer. José vai interpretar o sonho do faraó. E o faraó poderia ter dito assim, ó: devolve ele para a prisão, ele nos ajudou, resolveu, ok. Vamos matar ele não, deixa ele viver na prisão, já seria uma boa coisa para José. Sim ou não, queridos? Aparentemente sim. Mas não é isso que vai acontecer. Eu quero que você leia esse texto comigo. Vamos ler? Abre aí a sua Bíblia. Você abriu? Gênesis capítulo 41, versículo 38. Depois que José interpreta o sonho do faraó, olha o que o faraó vai falar. Preste atenção, porque muita gente pensa que o que fez de José governador foi a competência de José em interpretar sonho. Eu preciso desmistificar isso hoje no seu coração. Porque antes do faraó chamar José, ele chamou os magos. Então os magos também interpretavam sonhos. Não deu conta de interpretar aquele, mas se consultou, é porque anteriormente já havia acontecido o fato. Era costume daqueles povos, ao sonharem, buscarem uma interpretação para o sonho. Agora observe uma coisa que muda tudo. Vamos ler? 1, 2, 3. E disse Faraó aos seus servos: olhe para mim, sua habilidade, sua capacidade, sua inteligência, sua idoneidade, seu caráter,
podem te levar muito longe. Mas só o Espírito Santo de Deus pode fazer governador numa terra que você... alguém está comigo aqui essa manhã, queridos? Eu sinto tanta presença dele aqui essa manhã. Porque eu quero te fazer uma pergunta. Quantas pessoas melhores do que você em formação, melhores do que você em conhecimento, melhores do que você em habilidade, não estão vendo 1% do que você está vendo em Deus? Agora eu quero que você faça uma outra conta. Imagine onde Deus pode colocar você, depois que você for cheio do Espírito Santo dele, irmãos. Quando você aprender a honrá-lo, a valorizá-lo, a buscá-lo com interesse de coração. Você não faz ideia. Porque o que arranca José da prisão e coloca ele como governador do maior império daquela época, foi esse currículo aqui. O faraó precisa justificar, por que é que eu vou colocar esse camarada para governar tudo? Eu preciso justificar, tá? Ele fala assim, então, José é muito habilidoso, ele cuidou bem da casa do Potifar, vai cuidar bem do reino. É isso que ele fala? Não. Qual é a pergunta que ele faz para os seus magos, súditos e governantes? Qual é a pergunta que ele faz? Para o seu próprio povo, qual é a pergunta? Tem alguém como esse homem, em que haja o Espírito de Deus? Há alguém aqui tão cheio de Deus como ele? Há alguém aqui tão cheio do Espírito Santo como ele? Ninguém se opôs. E José se tornou a maior autoridade debaixo do faraó. Pode falar uma coisa? O Espírito Santo de Deus quer te encher para você governar naquele setor que você trabalha, naquela área, naquele ramo onde você atua. O Espírito Santo de Deus quer te encher para você governar na escola, na universidade. Não é para você ser parte dos influenciados, é para você ser a influência dessa geração. Seja cheio do Espírito Santo para estabelecer governo. Aliás, na oração do Pai Nosso, Jesus disse que nós deveríamos clamar para que o reino viesse. E quem tem que estabelecer esse reino somos nós, embaixadores do reino, sacerdócio real. E nós só podemos fazer isso, estabelecer governo no mundo, Egito, mundo, quando formos cheios do Espírito Santo de Deus. Olhe para alguém que está ao teu lado e diga, seja cheio do Espírito Santo para governar. Há alguém para levantar as mãos e glorificar o Senhor por ter nos enviado o seu Espírito. Há alguém para celebrar aqui essa manhã por esse presente de Jesus a nós. Agora você entende por que é que Jesus diz para os seus discípulos, é bom que eu vá, porque quando eu for o Espírito vai vir. E Ele vai ungir vocês para sacudir o mundo. Ah, meu Deus do céu! Se o Espírito Santo de Deus encher teu coração essa manhã, a tua casa nunca mais será a mesma, a tua empresa nunca mais será a mesma, os projetos que Deus colocou nas suas mãos nunca mais serão os mesmos. Terá uma parcela de Deus. Você imagina o Espírito Santo de Deus atuando em você para a governança? Então faz ideia. José livrou o mundo da fome. O mundo! Ele era chamado, Cefanete, Pané, quem lembra aqui, ó? O Salvador. Porque ele era cheio de quem? Seja cheio do Espírito Santo e a tua casa vai ser salva. Seja cheio do Espírito Santo e você vai ver a tua família rendida. Seja cheio do Espírito Santo e você vai ver funcionários, colegas de escola. Você vai ver jovens, adultos, homens, mulheres, crianças e idosos se achegando. Sejam cheios do Espírito Santo para essa nova temporada. Eu vim dizer para a PIB de Jales, tem uma onda de crescimento e avivamento para esses dias. Deus só está procurando alguém para encher do seu Espírito para que isso aconteça. E eu quero declarar sobre essa igreja, o Espírito de Deus está enchendo vocês para essa nova temporada. Eu creio que coisas extraordinárias acontecerão depois dessa manhã, em você e através de você. Se você crê, dê tributo ao Espírito Santo essa manhã por alguns minutos. Glorifique e honre o Espírito Santo no seu lugar. Êxodo capítulo 31, eu quero apresentar para você uma outra ação do Espírito Santo, e a gente termina. O Espírito Santo encheu José para governar. O Espírito Santo não dá só arrepio, não. Eu estou sentindo o Espírito Santo de Deus aqui. Não, calma.
Você tem que sentir o Espírito Santo, você tem que ser cheio da pessoa do Espírito Santo, você tem que se tornar a habitação do Espírito Santo. Você precisa se relacionar com o Espírito Santo, você precisa se tornar íntimo do Espírito Santo, até porque Ele é Deus em você, é Deus em nós. Êxodo 31, quem recebe o mapa do tabernáculo é o líder Moisés. Moisés recebe a planta, mas Deus vai falar com Moisés: Moisés, você recebeu a planta, mas eu estou levantando alguém para executar a tarefa. Então o texto diz assim, vamos ler? Abriu na sua Bíblia? Depois falou o Senhor a Moisés. Deus falou a quem? A Moisés, ao líder. Deus falou ao líder, dizendo: eis que eu tenho chamado por nome a Bezalel. Bezalel é um nome mesmo, mas todo nome hebraico tem um significado. O significado desse nome é aquele que habita a sombra de Deus. Aquele que habita a sombra de Deus. Filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. Preste atenção aqui agora. Essa é a primeira vez que a Bíblia vai mencionar alguém que foi cheio do Espírito Santo. Quem está falando que encheu foi o próprio Deus. Está falando para quem? Para Moisés. O primeiro homem a ser cheio do Espírito Santo de Deus foi cheio para quê? Foi cheio para construir no deserto o lugar que Deus chamaria de habitação, tabernáculo. Onde Deus viria manifestar a sua glória e a sua presença? No tabernáculo. No tabernáculo, lugar onde era feito o culto, sacrifício, onde era feita a adoração. Era ali, no tabernáculo. Preste muita atenção agora. Um jovem chamado Bezalel é quem vai construir no meio do deserto. Deserto é lugar de escassez, sim ou não, irmãos? É lugar de falta, sim ou não? Tem muito recurso ou pouco recurso? Pouco recurso. Eles falavam de madeira. Deserto tem bastante madeira, irmãos? Tem não. Ainda mais daquela que eles precisavam. Brota muito ouro no deserto. É facinho, né? Cavucar o deserto e achar ouro. Sim ou não? Não tem não. É difícil, é complicado. Deserto é um lugar complicado, árido, temperatura. Não é fácil trabalhar no deserto, até porque durante o dia é pouco ou muito calor? É muito calor. Trabalhar no deserto dá trabalho, irmão. Agora, olha que coisa incrível. Deus vai habilitar alguém para fazer o impossível. Construir uma casa móvel. Imagine o nível de arquitetura e engenharia aplicada aqui. Móvel, que todo o ritmo de construção e desconstrução tinha regras. 7 passos para isso, 7 passos para aquilo. Desmonta dessa forma, faz dessa outra forma. E quem é que vai desenhar todo esse processo? O jovem Bezalel. E por quê? Porque ele era habilidoso? Porque ele estudou na melhor universidade? Tudo isso é bom e aplicável. Faça isso. Deus quer te usar lá. E Deus vai te usar lá. Até porque tem portas que você, infelizmente, não vai entrar se você chegar na porta e falar: então, eu sou cheio do Espírito Santo, eu vim aqui, eu preciso passar pela porta. Tem porta que você vai ter que mostrar outra coisa. E aí lá dentro eles vão descobrir que você é cheio do Espírito Santo. Então, eu não estou dizendo que é o contrário. Eu amo estudar e você tem que ir buscar. O que eu estou dizendo é o que vai colocar Bezalel naquela função é ter sido cheio do Espírito Santo de Deus. Primeira verdade que eu quero dizer para você aqui. Quando o Espírito Santo de Deus nos enche, Ele nos habilita a construir o que nós jamais construiríamos sem Ele. Você não faz ideia do tamanho da obra que Deus tem para realizar através de você. Se você for cheio do Espírito Santo, Ele pode virar uma nação do avesso através do projeto que Ele colocou nas suas mãos. Então, da mesma forma que você tem buscado e se empenhado a agregar conhecimento, a aprender sobre todos os assuntos, experimente aplicar também a ter uma vida cheia do Espírito Santo simultaneamente a isso. Você vai ver que o Espírito Santo de Deus vai fazer através de você. Você precisa lembrar que quando o Espírito Santo de Deus enche um homem para governar, mas também enche um homem para executar tarefas impossíveis. Quem está aqui essa manhã? Vamos lá? Eu enchi do Espírito de Deus, de sabedoria, de entendimento e de ciência em todo artifício. Agora, você sabe, eu gosto de uma tradução, volta lá, eu gosto de uma tradução que diz assim, ó, eu enchi de sabedoria e entendimento. É uma expressão mais requintada, destreza, que é velocidade para executar tarefas. Sabedoria, o saber de todas as coisas. Mas ali onde está em ciência em todo artifício, tem uma versão que está escrita assim, ó, e eu enchi de plena capacidade artística. Ó, o Espírito Santo de Deus encheu Bezalel e deu a ele plena capacidade artística. E você achando que o Espírito Santo de Deus é aquilo que dá arrepio na hora do louvor. Não. O Espírito Santo de Deus te enche.
Ele te dá capacidades e habilidades que a humanidade vai ficar embasbacada, boca aberta. Porque vão olhar o antes e o depois e vão dizer, isso só pode ser obra de Deus. Isso só pode ser obra de Deus. Pleno significa total. Ou seja, ele sabia trabalhar em ouro, ele sabia trabalhar em prata, ele sabia trabalhar em bronze, ele sabia trabalhar em todo tipo de madeira, ele sabia trabalhar em todo tipo de tecido. O Espírito Santo de Deus habilitou ele para ele conseguir trabalhar, manipular, exercer arte através de todo tipo de artifício da época. Olha isso! Olha isso! Quer sabedoria? Quer conhecimento? Busque também ser cheio do Espírito Santo de Deus. Porque a terra pode te dar até um determinado limite. Mas o que o céu tem para você é ilimitado. Seja cheio do Espírito Santo para isso. Se coloque sobre seus pés, por favor. Romanos capítulo 8, versículo 14. Projete, por favor, esse texto. Meus irmãos, o Espírito Santo dá dons espirituais, sim ou não? Sim. Para a edificação do corpo. Ou seja, os dons espirituais são para a edificação da igreja. O Espírito Santo dá, ele edifica a igreja. Ele promove unidade na igreja por meio dos dons. O Espírito Santo nos batiza. Ou seja, ele nos leva a uma imersão profunda em Deus. Até porque João diz, olha, eu vos batizo com água para arrependimento. Mas eis aí aquele que vos batizará com fogo. Aí ele diz assim também, ó, e com o Espírito Santo. Então, batismo, a palavra batismo significa imergir. Jesus é quem nos leva para uma imersão no Espírito. Se você ainda não imergiu no Espírito, você precisa clamar por Jesus essa manhã e dizer, Jesus, me leva a um nível mais profundo, me leva a mergulhar no Espírito hoje, a conhecê-lo, a me relacionar com Ele, a permitir que Ele guie e conduza os meus passos, me guie e conduza na verdade. Até porque, queridos, lê esse texto comigo, Romanos 8, versículo 14. Lê o mais alto que você puder. Vamos lá? 1, 2, 3. Porque não, isso aqui é muito sério. Isso aqui é muito sério. Vamos ler de novo. 1, 2, 3. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus. Responda essa pergunta a nível fora o íntimo aí, dentro do seu coração agora, dentro do seu coração. Quem tem guiado a sua vida? Só é filho quem é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Há algumas etapas a serem cumpridas. Jesus disse para Nicodemos, tem que nascer de novo. Nós sabemos, mas você lembra que ele disse, tem que nascer da água e do Espírito. Tem que nascer da água e do Espírito. Eu preciso fazer uma pergunta para você essa manhã, e a pergunta é, como você quer sair daqui essa manhã em relação à pessoa do Espírito Santo? No mesmo nível, mais profundo, como é? Conhecendo, amando, se submetendo, como é? Ou fingindo que ele existe só para dar uma sensação para você em alguns momentos? Ô meu irmão, é tão poderoso ter a pessoa do Espírito Santo de Deus, mas não pode ser só pelo prazer de um sentimento, precisa ser pela clareza do conhecimento de quem Ele é. Ele é Deus em nós, Ele é Deus em mim e em você. Nós somos obra do Espírito Santo, precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. Agora, o que fazer para receber o Espírito Santo? Lucas capítulo 11. E eu tenho certeza no meu espírito que nós já estamos mergulhados nele aqui essa manhã. Eu creio que espiritualmente nós estamos dentro de um ambiente que já está tomado pela presença e pela glória dele. Você não pode ficar de fora disso. Então, posso te dar um conselho como prova de que eu amo de verdade vir servi-los? Não tira a cabeça para fora não. Tenta respirar mergulhado. Você vai aprender que se você mergulhar lá no oceano e no rio, você não consegue respirar debaixo d'água. Mas mergulhado no Espírito Santo, você vai respirar o melhor oxigênio da vida. Porque está escrito em Gênesis capítulo 2, e Deus soprou sobre as suas narinas. Ruar é a expressão. E sabia que aquela expressão para sopro, ruar,
que também é traduzida para sopro, fôlego de vida, é a mesma expressão hebraica para Espírito Santo. É como se Deus de forma intencional estivesse dizendo para Moisés: Moisés, a vida física, carnal, só pode ser provada se os pulmões encherem de oxigênio, se o fôlego de vida entrar. Mas a vida em mim só pode ser provada se o Espírito Santo entrar. Você é a habitação e morada do Espírito Santo de Deus, irmão. O diabo vai tentar te acusar agora dizendo: não, você não merece, você falhou. Eu quero lembrar você que o Espírito Santo de Deus estava se movendo sobre uma terra que estava sem forma, vazia, envolta em trevas. Repreenda o espírito da acusação, porque o Espírito Santo de Deus estava se movendo sobre você, mas Ele quer habitar em você. Seja cheio do Espírito Santo de Deus essa manhã. Vamos fazer o seguinte, antes de eu ler esse texto, estenda as suas mãos assim por alguns minutos. Se você está se sentindo confrontado agora, e precisa pedir perdão ao Espírito Santo por alguma coisa, faz isso agora. Diga: ô amigo, me perdoa pelas vezes que eu ouvi, mas não dei ouvido. Você quer ver uma coisa? Sabe aquele dia que veio uma vontade de orar repentina em você? Você falou assim: ó, daqui a pouco eu oro, e esqueceu e não orou? Quem foi que falou com você naquele momento para você orar? Quem foi que te colocou uma vontade de orar naquele momento, dentro do carro, naquele quarto? Quem foi? Quem foi? De repente veio uma vontade de abrir um jejum. Você falou: nossa, eu acho que vou fazer um jejum essa semana. Esqueceu, não fez. Quem você acha que foi? Quem foi que falou com você sobre o jejum? Foi o Espírito Santo de Deus. Aquele dia que o Espírito Santo falou assim para você: ó, vira aqui. Aí você virou e depois descobriu que na rua de cima teve um acidente. Lembra disso, lembra? Ah, aquela noite que você dormiu em desespero, dopado de psicotrópicos, ansiolíticos, antidepressivos, porque você não tinha paz, mas de repente você levantou de manhã com uma alegria que até hoje você não sabe explicar de onde veio. Eu quero lembrar você que Ele é o Consolador. Você não sabe, mas Ele já te pegou no colo tantas vezes, enxugou a tua lágrima tantas vezes. Paulo diz: nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito de Deus intercede por nós. Você não faz ideia do quanto Ele te ama. Enquanto você está aqui agora, Ele está intercedendo por você com gemidos inexprimíveis. A gente nem sabe o que é um gemido inexprimível. A gente sabe o que é gemer, mas inexprimivelmente nós não sabemos o nível da intensidade. Ele importuna o céu por você. Ah, se você reconhecesse a obra do Espírito Santo de Deus na sua vida, você perceberia para onde Ele quer te levar. Tem coisas grandiosas, extraordinárias que Ele pode fazer através de você. Seja cheio do Espírito Santo de Deus essa manhã. Vamos fazer o seguinte, faz um favor para você mesmo. Mergulha nele agora. Diga: eu quero mais da tua presença, eu quero mais de ti, Espírito Santo. Enche a minha vida. Oh, glória a Deus. Ah, faz quanto tempo que você não ora em outras línguas? O Espírito Santo te deu o idioma do céu. O apóstolo Paulo diz que quem ora em línguas ora para edificação própria. Meu irmão, pelo amor de Deus, nunca abandone essa ferramenta que o Espírito Santo te deu, porque ela promove edificação. Pés firmes na rocha. Você que é batizado no poder do Espírito Santo e ora em outras línguas, comece a falar com o céu agora. Levante a sua voz. Ah, pastor Natan, ainda não recebi isso. O que eu faço? Comece a orar e a dizer: Espírito Santo, me enche. Espírito Santo, tome a minha vida, tome a minha boca, tome as minhas palavras, tome as minhas atitudes, tome a minha vida. Faz comigo como o Senhor fez com José, faz comigo como o Senhor fez com Bezalel, faz comigo, Espírito Santo de Deus. Deus te trouxe para uma imersão espiritual essa manhã. Ele está dizendo: mergulha mais fundo, mergulha mais fundo. Lucas capítulo 11. Eu quero ler com você a partir do versículo 11. Continue nesse mesmo espírito. Mas para você que ainda está com dificuldade,
para você que ainda está encontrando barreiras, para você que ainda está sofrendo por um peso espiritual, para você que está debaixo de uma oposição espiritual agora, eu quero que você leia isso. Para você que não sabe o que você tem que fazer para ser cheio do Espírito Santo, eu quero que você leia isso, porque não é o que o pregador está falando, é o que a palavra está dizendo. E é simples. Ah, pastor, não jejuei hoje, então não posso ser cheio do Espírito Santo, sabe? Eu saí de casa hoje, mas de briga, eu chutei o cachorro, eu briguei com a esposa, eu briguei com os filhos. Não deixe o espírito da acusação impedir você de ser transformado. Você saiu de lá de um jeito, mas vai voltar de outro jeito. Ah, é hoje, é hoje, é hoje. Olhe para alguém aí que está do seu lado e diz: é hoje que o Espírito Santo de Deus vai nos encher. Diz aí: eu tenho uma boa notícia para você, é hoje, é hoje. Olha o que diz o texto, Lucas capítulo 11, versículo 11. Projete, por favor, preste atenção, lê comigo. E qual o pai dentre vós, que se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? É uma pergunta. Qual é o pai? Qual é o pai que dá pedra no lugar de pão ao filho que tem fome? Qual é o pai que dá serpente no lugar de peixe? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Qual é o pai? Aí então, nós usamos esse texto para dizermos: é por isso que eu posso pedir para que Deus realize os meus sonhos, porque se eu pedir pão, Ele vai me dar pão, se eu pedir peixe, Ele vai me dar peixe, se eu pedir ovo, Ele vai me dar ovo. E a gente vem para a presença de Deus, atrás das suas boas dádivas, e Deus dá, Mateus 7,7, pedi e dar-se-vos-á. Então Deus dá, só que posso falar uma coisa? O que Deus quer te dar é muito maior do que isso. É o que seus olhos não viram, seus ouvidos não viram, ainda não subiu ao seu coração. O que Deus pode dar a você hoje é extraordinário. O que Deus pode dar a você hoje é a sua própria presença habitando em você. Ah, eu sinto tanto. Alguém sentindo o que eu estou sentindo aqui essa manhã? Olha isso aqui, olha o versículo 13 agora. Olha como é simples. Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, para aí. Quando você pede a Deus apenas boas dádivas, você está comparando Deus ao homem mau, porque até os maus sabem dar boas dádivas. Quem aqui já recebeu o benefício de um ímpio alguma vez na vida? A bênção, um presente de algum ímpio? Já, está vendo? Homens maus também sabem dar boas dádivas. Mas olha o que o texto diz: quanto mais dará o Pai Celestial, dará o quê? Porque para Deus, o maior presente depois de Jesus que Ele pode dar a um cristão convertido em Cristo é o Espírito Santo de Deus. Pastor Amélia, olha que lindo isso. Quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. É só pedir. Meu irmão, olhe para mim, é só pedir. O mesmo Espírito que fez José governador, que fez Bezalel construir algo lindo no meio do deserto, que fez Elias fazer fogo cair do céu e parar de chover por 3 anos e meio, que fez Moisés ver o mar se abrir, o mesmo Espírito que usou Sansão, o mesmo Espírito que usou os profetas, o mesmo Espírito que usou Jesus, o mesmo Espírito que usou os apóstolos, é o mesmo Espírito, é o mesmo Senhor, e você só precisa pedir. Agora você sabe comigo que a gente também pode pedir rejeitando, pode pedir fingindo. Então qual é o tipo de pedido? João 7,37. Esse é conhecido, e muita gente para a leitura antes de poder parar. Preste atenção, projeta para mim o texto. João 7,37, vamos ler. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo, lê bem forte agora, 1, 2, 3, se alguém tem sede, que venha a mim e beba. A gente para aqui porque acha essa expressão linda, quem tem sede vem e beba. Mas olha o que diz o versículo 38, olha lá, presta atenção. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Agora vem o 39, de quem que ele estava falando? Quem é essa água que eu preciso procurar em Jesus beber? Que água é essa que vai transformar o meu ventre em rios? Que água é essa? Que água é essa que eu tenho que buscar com sede? Que água é essa que eu tenho que vir para um lugar como esse com sede beber? Eu tenho que vir para celebrações com sede beber. Que água é essa? Olha o que diz o texto. E isso disse ele.
rejeite o Espírito Santo. Não despreze a pessoa do Espírito Santo. Não se silencie com o Espírito Santo. Ame-o. Busque-o. Disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Mas agora o Espírito já veio, irmãos. Jesus já foi glorificado, o Espírito já desceu. Ele batizou a igreja. Ele está habitando em você. Pelo amor de Deus, busque e peça com sede. Ele vem, enche e faz de você um rio. Eu vou pedir para que você se reúna com 4, 5 pessoas. Se você estiver em família, no número maior, se reúna também. Faz um círculo de oração aí mesmo. Quem está na frente vira para trás, se reúne com alguns irmãos. Vamos lá, se espalhe pela igreja em grupos de oração agora. Vamos lá, vamos lá. Se junte em unidade. Jesus diz: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome para julgar, ali eu estarei no meio deles.